RGES, no fundo, é a Constituição das Instituições de Ensino Superior. Temos uma Constituição portuguesa que define como é que Portugal, de certa forma, funciona. O RGES é o regime jurídico que diz como é que edita, como é que as instituições de ensino superior acabam por funcionar. E as redes de transportes no país são muito pequenas, pouca oferta, pouca qualidade e que não são compatíveis com uma atividade académica, ou muito menos como nós que dirigentes que não temos horários, não dá para conciliar a vida académica com a vida pessoal. E, portanto, muitas vezes as pessoas desistem. Em situações como a assédio, em situações como a saúde mental, é difícil ficar dependente da autonomia das instituições de ensino superior para investirem os seus recursos em algo que não é diretamente monetário, ou seja, que é algo mais a longo prazo e para a construção de uma comunidade. RGES, o que é isto? Eis uma boa questão, não é? Ouves falar nas notícias, ouves falar, se calhar, esta malta aqui presente, sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior. Mas o que é isto na verdade? O que é que avalia na verdade? Que impacto é que tem para vocês, estudantes? É isso que vamos descobrir hoje aqui com os belos convidados que tenho comigo. Tenho então a Mariana, da Federação Académica de Lisboa, o Wilson, da Associação Académica da Universidade de Aveiro e o belo João Pedro, aqui hoje. Estás bem aprontado. Então, é ex-presidente da FNAESP, ainda muito envolvido, não vai a lado nenhum para ele, aquilo sai no sangue também, para falarmos então um bocadinho sobre então, o RGES e perceber um bocadinho o que é isto. Mas, como vão de imaginar, eu trouxe já eles para falar sobre isso, não vou ser eu certamente. Portanto, Wilson, como é que se pode definir o RGES, na verdade, para um leigo como eu e se calhar muitos que estão-nos a ver neste momento? Como é que se pode definir minimamente assim, inicialmente? Muito bem. Antes de mais, obrigado pelo convite e a oportunidade de estarmos aqui a esclarecer um bocadinho as pessoas sobre este tema que é tão importante, que é o RGES, só por si, mas que muita gente não tem noção do seu impacto. E para definir, eu vou definir isto numa frase. O RGES, no fundo, é a Constituição das Instituições de Ensino Superior. Temos uma Constituição portuguesa que define como é que Portugal, de certa forma, funciona. O RGES é o regime jurídico que diz como é que edita, como é que as instituições de ensino superior acabam por funcionar. Tem já vários anos, o RGES já tem vários anos e já está um bocadinho desadequado, mas vai desde financiamento das instituições de ensino superior, ou seja, está lá escrito como é que devem ser financiadas as instituições de ensino superior, como também como é que os serviços de ação social devem funcionar. E daí que, se calhar, comparam uma Constituição no sentido em que, de forma geral, é aquilo que dita como é que as instituições acabam por ter que trabalhar. Muito bem. João, que estás aí ao lado já, que outros pontos, para além do que o Wilson falou, é onde toca o próprio RGES? Já falou do financiamento e da ação social, que outros pontos é que, se calhar curiosos, que eu próprio no pouco que investiguei, fiquei assim um bocado, espera aí, também falam disto? Por exemplo, a questão de, sei lá, de como é que é feita a eleição dos presidentes, eu fiquei tipo, isto também é ficar aqui no RGES? Exatamente. Também agradecer o convite e cumprimentar os meus dois colegas. Há uma coisa interessante que, por exemplo, tem-se falado ultimamente para desmistificar aquilo que é um politécnico, que é uma universidade. No RGES diz efetivamente o que é a missão de cada um e a distinção entre as duas tipologias de instituições. Portanto, acho que isto é, para quem quiser saber efetivamente qual é a grande diferença e que não percebe muitas das vezes como lhe explicam a situação, leia o RGES, está lá exatamente escrito. Mas há uma coisa mais importante que saber de que forma é que se elege o presidente, é saber quantos estudantes é que podem estar, por exemplo, num Conselho Geral. E, portanto, está lá definido qual é a nossa percentagem e o que percentagem é que nos atribuem relativamente a isso. O Wilson falou numa coisa que foi muito bem, porque o RGES está muito desatualizado e o próprio RGES já estipulava que ao fim de X anos tinha que ser requalificado, quase assim dizendo. Passaram 15 e nós, os nossos antecessores, os antecessores dos nossos antecessores, toda a gente passou no movimento estudantil nos últimos 15 anos, já pede a revisão do próprio RGES e acho que acima de tudo o RGES é um documento demasiado fundamental. E por ser demasiado fundamental é que tem que ser aprovado em Assembleia da República pelos deputados, portanto não é um mero decreto-lei que o Ministro se lembra, ainda bem, de alterar algumas situações, tem que ser mesmo por consenso e por maioria da Assembleia da República, portanto dita só aí a importância que a própria lei tem. Muito bem. E Mariana, onde é que isto toca ou que importância é que tem? Já vimos um bocadinho do papel ativo a questão do Conselho Geral, mas em que outros pontos e onde é que toca mais aos estudantes a importância que tem o próprio RGES? Nomeadamente também para acrescentar aos pontos já ditos,
Tem também um artigo que é sobre associativismo estudantil e a forma como as instituições interagem com as associações de estudantes e, portanto, aí também poderia estar mais desenvolvido na importância e na garantia de direitos às associações de estudantes, que por sua vez também conseguiriam representar melhor as associações. E efetivamente de reforçar que o facto de ter sido publicado em 2007 no âmbito de uma grande reforma, que foi a reforma de Mariano Gago, e deveria ter sido revisto 5 anos depois, em 2012, e entretanto não o ter sido, neste momento estamos num ponto em que não vai ser apenas uma mera revisão da lei, que em 2012 se calhar seria, agora aproximamos de uma grande reforma do contexto do ensino superior, porque há vários pontos que estão desatualizados e que não fazem sentido com a forma como as instituições trabalham, nomeadamente no âmbito da sua autonomia, no âmbito da forma como também interagem com o Estado, porque também define, enquanto instituição pública, as autonomias que tem e os direitos que tem, o que é o Estado a decidir ainda. Ou também outro modelo foi também introduzido no RGES, que é o regime fundacional, que são as instituições públicas de direito privado. Ou seja, são várias coisas que esta lei trouxe e que neste momento estão mesmo a precisar de ser repensadas. Muito bem. Wilson, já indo um bocadinho aos pontos de que é que vocês acham que, efetivamente tem que se melhorar, do que eu tenho visto, e não só de vocês a falar, mas outros também de outras associações e federações académicas, outras entidades e comentadores também, ou escritores de artigos por essa televisão e internet fora. E aquilo que se ouve mais falar, na verdade, são a parte da autonomia e do financiamento. O que é que tu achas nestes dois pontos em concreto? O que é preciso atacar para melhorar em termos do RGES e pronto, e por consequência, obviamente, o ensino superior? Aqui há um ponto que é extremamente importante de se tocar, que tem que ver principalmente com o financiamento, que foi o que estavas a dizer, principalmente por dois motivos. O primeiro é, todos nós sabemos que é escasso e que o financiamento no ensino superior não é uma coisa de hoje nem de ontem, é uma coisa com muitos anos, e também sabemos que a partir da amanhã não estará resolvido, mesmo que o RGES seja completamente revisto, mas o financiamento tem uma grave lacuna neste momento. Há uma fórmula que está prevista no RGES e que não está a ser cumprida neste momento. A fórmula deixou de ser cumprida, se não me engano, há 4, 5 anos e começou-se a aumentar de forma proporcional o financiamento das IES. Não aplicando diretamente a fórmula, mas a aumentar aqui o financiamento das IES, tendo em conta não só fatores como a inflação, mas com outros fatores também. Ora, neste momento nós temos uma lei que dita como é que as instituições têm que ser financiadas e as instituições estão a ter um financiamento que não vai de acordo com essa lei, de acordo com aquilo que é a fórmula que está estipulada nessa lei. E, portanto, aqui, claramente, que é um dos fatores que tem que ser tocado e que tem que ter vários fatores, não só o número de estudantes, porque acredito que isso seja genuinamente injusto, porque há instituições que são grandes, mas que se calhar pelo facto de serem grandes e se o financiamento estivesse apenas alocado ao número de estudantes, se acomodavam facilmente. E aqui tem que se ter fatores como o investimento no estudante, aquilo que é o investimento na ação social, aquilo que é a vida em si, para que as instituições todas, de forma geral, consigam crescer e não que as grandes continuem grandes e as pequenas cada vez mais pequenas, porque pelo número de estudantes não conseguem ter um maior financiamento. Até porque há aqui um fator que é extremamente importante a ter em conta, é o número de estudantes. As próprias instituições não são ninguém neste momento para dizer eu quero ter mais 5 ou 6 cursos, não podem. Isto é por despacho, isto é por decreto, tem que ser o governo a dizer, muito bem, é para abrir este custo nesta instituição, com X vagas. Portanto, as instituições, se aquilo tivesse apenas indexado ao número de estudantes, estariam naturalmente a ser prejudicadas, porque até poderiam querer crescer, mas não poderiam crescer no número de estudantes. E aqui sim tem que se repensar, tem que se ter vários fatores a ter em conta. Há fatores práticos, que é o número de estudantes, o investimento, e consegue-se medir claramente o investimento na ação social a partir das refeições sociais, a partir do número de camas, por exemplo, são os fatores que se conseguem medir, mas depois há também outros fatores que não são tão práticos, mas também se deveriam medir, que é o impacto e a forma como a instituição está a investir, por exemplo, também na cultura e no desporto. Porquê é que eu estou a tocar na cultura e no desporto? Porque o próprio RGES diz que, dentro das missões dos serviços de ação social, temos não só a alimentação e o alojamento, mas também a cultura e o desporto. E, ora, o impacto que tem nos estudantes não é assim tão prático, mas conseguimos ver qual é que é o investimento tido. Não só em infraestruturas, mas também em projetos que são tidos em conta. E diria que isto tudo tem que ser tido em conta numa forma de financiamento, por um motivo muito simples. Cada vez mais o ensino superior não é só para formar técnicos, é para formar cidadãos. E a formação dos cidadãos não é só em sala de aula, é também o fora da sala de aula. E o fora da sala de aula vai desde a cultura à solidariedade, ao desporto, a toda uma plenitude de fatores e pilares, digamos assim, que não são mensuráveis pura e simplesmente dentro da sala de aula.
Tendo que ver com a autonomia, é uma palavra engraçada de se usar, até porque o atual ministro defende muito a autonomia das instituições de ensino superior e fala muito da palavra autonomia. São as principais pessoas a concordar que deve haver alguma autonomia, mas também tem que haver diretrizes vindas de cima. Não podemos entregar às instituições total autonomia de fazerem aquilo que querem, e vou dar um exemplo para se conseguir explicar aquilo que eu estou a dizer, porque senão vamos ter disparidades muito grandes. Não devemos não ter medidas, por exemplo, para o assédio no ensino superior, e isto ser apenas da autonomia das instituições de ensino superior. Porque o que é que pode acontecer? Podemos ter instituições que se preocupam de facto com este problema e criam projetos e canais de forma a mitigar o assédio no ensino superior, e podemos ter outras instituições que não fazem nada sobre isto. E ora, eu sou estudante e quero, por exemplo, vou dar o meu caso, quero ir para Ciências Biomédicas da Universidade de Aveiro porque gosto muito do plano curricular. Mas o assédio é muito mau na Universidade de Aveiro e isso é um fator que me diz que eu não posso ir para lá. E, portanto, acho que a autonomia é importante para que as instituições consigam, em parte, ver para onde é que querem levar o seu rumo, mas também tem que haver linhas vindas de cima e não deixarmos completamente o barco à deriva, porque depois pode acontecer, é uma disparidade tão grande que uma pessoa deixa de escolher uma instituição e um curso de uma instituição de ensino superior porque os projetos são totalmente desenvolvidos e temos ali graves falhas de ensino superior ou níveis societais que as próprias instituições decidiram por si só não desenvolver. Portanto, acho que deve haver, sim, QB. Muito bem. João, também é um dos pontos que toca, e pronto, quanto representante diria de alguma forma mais forte, digamos, a nível do ensino superior politécnico, um dos pontos também lá no RGES é da questão do sistema binário. Também fala da questão do sistema binário, que, pronto, eu sei que anda já há muitos anos também na luta de toda essa questão universitária vezes politécnico, toda aquela evolução que já foi conseguida a nível das universidades politécnicas, tudo isso. A nível do RGES, o que há também nesse ponto que é importante de estar lá muito bem ciente, depois de todos estes anos, com esta evolução também das universidades politécnicas? Eu, em primeiro lugar, gostava só de acrescentar uma coisa ao Wilson, que acho que é fundamental, que é a nova fórmula de financiamento não olha também para o impacto regional. E isto é extremamente importante. Nós temos que compensar aquelas instituições de ensino superior que estão muitas das vezes, vamos falar do interior, em cidades desertas, se não forem elas a lá estar, se forem os seus estudantes a comprarem nas mercearias, se não forem os seus estudantes a ir aos ginásios, aos cafés, aos restaurantes, se não tiverem lá a alugar as casas, e portanto, também trazer para lá projetos, economia e todo o género. Portanto, eu acho que também este é fundamental e não pode ser esquecido a questão do impacto regional e a própria coesão territorial que as instituições de ensino superior trouxeram, porque muitas das vezes a mobilidade é alterada mediante o posicionamento das instituições, a capacidade e o negócio que é feito, a atratividade de empresas muitas vezes está ligada àquilo que é a presença das instituições naquela região, e acho que é fundamental também não esquecer isto no próprio financiamento. Não esquecer também no financiamento, antes de ir para a tua pergunta, a questão dos CETESPs, que os CETESPs têm sido também uma porta para que estudantes que vêm de uma via que não é falada e que é esquecida também, que é a via profissional, que têm vindo para o ensino superior formar-se, não é com frente de grau, mas dá uma formação superior, especializa as pessoas em áreas que muitas vezes não existem nas licenciaturas, não existem nos mestrados, nem nos doutoramentos, mas são áreas técnicas que são precisas para as empresas locais e as próprias empresas pedem para fazer. Portanto, é fundamental também olhar para estes estudantes e saber que não pode ser a Europa a dizer que eles são fundamentais e que estes cursos são importantes. E, portanto, o Estado português também tem que dar um sinal, e o Wilson disse muito bem, do que é que nós queremos. Qual é o Portugal daqui a uns anos que nós queremos e que tipo de pessoas é que estamos a formar para que tipo de empresas, para que tipo de profissões. Logo, quando se fala que a inteligência artificial vai tirar dezenas ou milhares de empregos ou postos de emprego às pessoas. E, portanto, é fundamental também olharmos para estes técnicos que têm que ser financiados pelo Estado e não estão a ser. Sobre o sistema binário, acho que isto, para desmistificar, não é uma guerra entre as universidades e os politécnicos. Digo já de caras, para todos que nos estão a ouvir e para eles próprios que já me ouviram dizer isto. Mas acho que é fundamental, porque eu acredito mesmo que a missão de cada um, se estiver bem assente naquilo que é o método de trabalho, de formação, de capacidade de integração, de interação com a sociedade, de interação com as empresas, com o tecido empresarial, eu acho que tem espaço para tudo. Portanto, acho que cada um tem a sua missão. Eu costumo dizer que uma universidade clássica num distrito como a Guarda não funcionaria porque não tem a matriz de ligar tudo que é o distrito a uma só instituição, mas se calhar um politécnico tem porque tem essa mesma matriz de proximidade, de trazer as pessoas para o ensino superior e de levar o ensino superior para as pessoas.
Nós falámos recentemente num podcast que também fizemos os dois, que as pequenas e médias empresas só chegam ao ensino superior e aos estágios através dos CETESPs. E, portanto, CETESPs só há em politécnicos. E, portanto, acho que se cada um tiver a sua missão, cumprir aquilo que a lei diz e ao mesmo tempo tiver uma visão muito estratégica para isso, acho que o sistema binário é fundamental. Até porque já é o terceiro relatório da OCDE que diz que é invejável o método que nós temos de ensino superior em Portugal e a oportunidade que nós damos aos estudantes de dizer eu prefiro uma carreira mais teórica, mais científica, mais à procura do conhecimento, ou eu prefiro uma carreira mais técnica, mais profissional, virada para as empresas e integrado logo diretamente nesse processo. E acho que isso dá uma liberdade a criar cidadãos completamente diferentes, porque também o país precisa exatamente dessa complementariedade que existe entre as duas partes, porque acho que um não apaga o outro. E estávamos a falar lá fora até que hoje em dia há bons casos de pessoas que tiram a licenciatura mais técnica, depois vão tirar um mestrado mais teórico e acabam agora, felizmente, num doutoramento em qualquer lado em Portugal, mas poderiam ir para uma universidade. Portanto, fazem estas valências mesmo, e até há pessoas, já esses exemplos, que tiram licenciaturas nas universidades a seguir vão tirar um CETESP a um Politécnico porque querem uma especialização técnica naquela área específica do curso que tirar. E, portanto, se há pessoas que fazem isso, é porque acreditam que podem completar-se os dois métodos de ensino. E isso é preciso, todas estas coisas e estas bases é importante estarem bem assentes no RGES? Eu acho que é fundamental, até porque aquilo que eu disse há um bocado é que isto não é uma lei que dá a um ministro acorda e vão mudar, como temos visto, não é fácil. Quando ia ser efetivamente mudada, acabou por cair o governo e não foi feita essa mesma alteração. O Sr. Ministro da Educação, pelo que eu tenho visto, diz que agora vai mudar e vai conseguir mudar o RGES e que tem autonomia e que vai conseguir a maioria no Parlamento para alterar. Mas acho que é fundamental exatamente por isso, para não secarmos aquilo que são instituições mais pequenas, mas que têm um impacto brutal. Porque eu acho que 3.000 estudantes, por exemplo, em Bragança ou 3.000 estudantes em Porto Alegre, se calhar têm um impacto para o país muito maior do que 3.000 em Lisboa, ou 3.000 no Porto, ou 3.000 em Coimbra. E estamos a olhar para instituições com uma dimensão muito pequena, mas que na minha visão fazem uma diferença completamente absurda. E, portanto, eu digo, o Presidente do Politécnico de Porto Alegre dizia muitas vezes, 40% do distrito trabalha, estuda ou é professor cá. Portanto, é para percebermos, se calhar, que ali faz sentido estar um Politécnico ou uma Universidade Politécnica, mais com o novo nome que se dá, porque é esta a missão desta instituição neste canto do país. E, portanto, acho que tem que estar muito bem assente quais são as missões, o que é uma Universidade Politécnica, que dá a semelhança do que é um Instituto Superior Universitário e o que é uma universidade clássica, a haver essa diferenciação, porque acho que é fundamental que haja essa alteração, também para a nomenclatura e para a percepção do que é realmente, no estrangeiro, as nossas instituições. Porque a palavra instituto, apesar de haver o MIT, que é a maior, ou a instituição de ensino superior mais conhecida no mundo, que é um politécnico, as pessoas conhecem por MIT, não é instituto, mas aquilo não lhes cabe na cabeça. Portanto, se formos a Milão, a maior instituição é o Politécnico de Milão, mas que vende para fora no seu site a dizer que tem cariz universitário, porque as pessoas não percebem qual é a formação que é lá dada. Em Paris, exatamente a mesma instituição de França é o Politécnico de Paris. Também usa, vai dizer que tem matriz de universidade, é uma universidade e que fazem essas formações. Portanto, há bons exemplos a nível mundial e, portanto, se nós estivermos bem assente no próprio RGES, aquilo que é um e o que é outro, qual é a missão de cada um, acho que é fundamental para correr bem. Isto se for a visão do país para o ensino superior. Se não for, cá estaremos para lutar contra essa alteração que pode vir do rescaldo do RGES. Muito bem. Mariana, agora, obviamente, vou comentar se quiser algum ponto aqui dos colegas, mas também um bocadinho na parte da ação social. Que pontos é que achas que são importantes rever com urgência nesta altura que todos sabemos como é que está em termos económicos do país e da falta que existe em termos de apoio da ação social para os estudantes? Sim, vou só fazer um comentário ao anterior, que acho que o que o João Pedro estava a dizer é importante, porque nós vemos que o RGES é uma lei e é a Constituição do ensino superior, mas há uma série de leis ou paralelas ou que vão legislar por cima do RGES. E uma delas é, por exemplo, a Lei de Base do Ensino Superior, que tem a definição de universitário e politécnico, que é ligeiramente diferente do que está no RGES.
E depois também outras questões, também a nível de financiamento, ou seja, o RGES diz uma coisa, mas depois temos a lei de bases do financiamento que diz outra, e isto acontece com a maioria dos pontos que estão elencados no RGES. O próprio RGES diz que as instituições têm autonomia em praticamente tudo, mas depois existem leis por cima em praticamente tudo que vão restringir esta autonomia. E, portanto, se as instituições por lei têm autonomia, na prática acabam por não ter tanto. E só queria mesmo dizer isso, que em situações como o assédio, em situações como a saúde mental, é difícil ficar dependente da autonomia das instituições de ensino superior para investirem os seus recursos em algo que não é diretamente monetário, ou seja, que é algo mais a longo prazo e para a construção de uma comunidade. E também outras, nomeadamente, algo que também está no RGES é os estatutos dos estudantes do ensino superior, e o único estatuto que está no RGES é o Estatuto do Trabalhador Estudante, é o único que é obrigatório as instituições no RGES terem implementado, e sabemos que existem bastantes outros que depois ficam aquém, até porque são implementados de forma mais dispar entre as instituições, nomeadamente o Estatuto de Estudante-Atleta, Estudante-Dirigente, e depois uma série de outros: estudante, mãe, pai, bombeiro, praticante de uma série de religiões que não são as conventuais aqui, e portanto aqui uma série de autonomias que no fundo poderiam não ser tão autónomas para tornar a vida dos estudantes melhor. E também dizer só uma coisa, que é uma das maiores autonomias, e quando eu penso autonomia RGES, penso logo no regime fundacional, porque no fundo foi uma das coisas que vai prometer neste novo regime de direito, um regime público de direito privado para as instituições, que vinha prometer até assemelhar uma instituição privada, mas ainda com financiamento público, mas ter autonomia, nomeadamente na alienação de património, na venda de património próprio, mas que ao longo do tempo se dissipou, e que neste momento as instituições públicas já têm mais direitos plenos na venda de património. Portanto, são exemplos em que o próprio RGES se contradiz a si próprio na autonomia que dá às instituições. Sobre a ação social, por acaso no RGES também há um ponto que é importante, que é sobre o financiamento, porque o RGES define as instituições e define os serviços de ação social, e dizem que os dois devem ser autónomos entre si. E, portanto, o que definiria é que os serviços de ação social têm tesouraria própria e têm financiamento próprio, mas o financiamento que vem público do Estado acaba por ver tudo junto e não obriga a que os chás tenham uma tesouraria própria. E, portanto, é uma das propostas que nós vemos que seria importante estar diferenciado, em concreto, os chás receberem e terem autonomia plena, que não acontece em todas as instituições de ensino superior. Nós, às vezes, quando reunimos com os serviços de ação social, vemos que muitas vezes não sabem os planos estratégicos da instituição, não sabem grandes planos que envolvem a ação direta e indireta, e, portanto, este financiamento, e estar definido já no RGES, reforçar esta autonomia seria importante. E depois, de resto da ação social, acho que gostaria só de destacar duas propostas. Uma delas é o aumento da bolsa mínima de referência, ou bolsa de referência, aliás, que não é aumentada desde que esta lei da ação social foi publicada, já há bastante tempo, há mais de 10 anos, e, portanto, acabou por se atualizar bastante a bolsa de referência ao que são os reais custos do ensino superior. E aumentar então este valor para estar mais adequado. E outra proposta que também temos falado bastante é o facto de o RABES, ou seja, o regulamento das bolsas, ter uma grande lacuna, que é não ter qualquer apoio previsto para os materiais que o estudante precisa quando está no ensino superior, ou seja, não só comprar um computador, que muitas vezes o estudante, quando tem 18 anos, não tem um computador porque está no secundário, tem um computador dado pela escola, agora praticamente todos têm, mas outros, nomeadamente os cursos artísticos e culturais, a arquitetura, o design gráfico, as belas artes, que têm custos mesmo muito elevados, mas também outros, nomeadamente o direito, que tem que comprar muita bibliografia, tudo o que é a área de saúde, por norma, também tem custos bastante avultados, e neste momento não há qualquer tipo de apoio previsto de complemento, seja o que for, para estes custos. Sem dúvida, por acaso, até esse ponto eu lembro perfeitamente dos vários episódios aqui no canal que eu tenho de cursos, especialmente lá está das artes, então é uma coisa completamente recorrente as queixarem-se, e quando eu falo em valores é uma coisa inacreditável um estudante ter que comportar tudo isso por cima da propina e todos os outros custos inerentes ao ensino superior. De falar da questão, interligar a parte do financiamento com a ação social, acho que há um ponto que tem sido muito, muito falado, e eu próprio já falei várias vezes sobre isso nas redes, sobre esse ponto, que é as propinas, que cada vez mais, pronto, está a vir outra vez à baila, porque o Ministro da Educação quis trazer à baila literalmente, que é pôr em causa o facto de, a palavra correta que eles usam é descongelar as propinas, que, para quem não percebe, o significado disso é, pronto, se não é para manter,
também não é para baixar, que ele também já indicação isso, portanto é para subir. Agora a questão é, isso faz sentido, não faz sentido? De onde é que isto vem? Que raio de ideia, como é que se diz, na minha opinião, estúpida é esta? É sem dúvida uma preocupação, especialmente quando neste momento temos um governo que não é claro sobre qual é que é a sua política para a propina. E por acaso o Wilson estava lá, o João Pedro já não, mas na primeira reunião em que tivemos com o Ministério da Educação e da Juventude, foi uma das perguntas que colocámos sobre o que é que iria acontecer à propina no próximo ano letivo e disseram-nos que seria para manter. Entretanto apanhámos um susto e a verdade é que não sabemos nos próximos anos letivos o que é que vai acontecer, porque no plano de governo não existe qualquer menção à propina, custos de frequência, taxas de emolamentos, seja o que for. E portanto é preocupante, porque aumentar a propina não é uma política avulsa, é uma política que fica de futuro, ou seja, olha sempre para trás para ver o que aconteceu. Estamos há 10 anos onde a propina ou congelou, ou seja, manteve-se igual, ou diminuiu, e portanto é ir para trás em 10 anos de governação das duas cores políticas, ou seja, não só de um, mas também do outro, diminuição. E estamos num momento em que nunca estudar no ensino superior foi tão custoso. Este verão até saiu um estudo a dizer que custava 950 euros para estudar por mês no ensino superior, ou seja, um estudante que queira até autofinanciar a sua frequência e ganha o salário mínimo não o consegue fazer, tem ali sempre uma margem e, portanto, falar disto neste momento, num momento de crise de alojamento estudantil, de inflação imobiliária, de inflação até dos preços da alimentação, onde o estudante já se queixa que não consegue ter outras atividades extracurriculares, até desporto, que muitas vezes tem um custo, assim como outras, por causa dos custos inerentes ao ensino superior. Falar que vamos aumentar a propina parece-me de todo desadequado. E para além de que é uma preocupação, porque os estudantes entram agora e se calhar ficam 3, 4, 5 anos no ensino superior e não sabem o que é que lhes espera no ano a seguir. E dizer que descongelar a propina pode não ser 20 euros, pode ser mais do que isso se cumprirmos a lei à risca, que diz que é uma percentagem superior ao salário mínimo nacional. E eu agora não tenho essa percentagem em mente, mas sei que agora com o salário mínimo atual seria 1000 e poucos euros a propina, o que é uma diferença mesmo muito grande para as famílias. Sem dúvida. Wilson, ainda sobre esta questão das propinas, e se quiseres obviamente comentar alguma coisa que a Mariana falou sobre a questão da ação social, qual é a tua opinião? Aqui, relativamente às propinas, eu subscrevo completamente e a minha preocupação, muito particular, é não foi claro, quando este governo tomou posse, até praticamente início de ano letivo, se as propinas iam ou não ser descongeladas. O que quero dizer, e a minha principal preocupação, é que isto se calhar não é uma questão de se, é uma questão de quando. E a preocupação reforça-se muito porque, a verdade é a gratuitidade no ensino superior é algo que se deve defender e é algo que nós, enquanto dirigentes associativos, defendemos sempre, e diria que há 4, 5 fatias de um bolo muito grande de custos de um estudante que tem que ver com transporte, com alimentação, com alojamento, com as propinas e com material escolar. A maior fatia para um estudante deslocado é o alojamento, a segunda maior fatia é a alimentação, a terceira maior fatia são as propinas. Para um estudante que não é deslocado, retiramos aqui o alojamento, então acaba por ser naturalmente a alimentação, que qualquer pessoa tem que comer, portanto é uma fatia significativamente sempre de qualquer orçamento que uma pessoa tem, e depois as propinas. Ora, se defendemos uma gratuitidade no ensino superior, de forma que qualquer pessoa possa vir para o ensino superior, e agora estamos a discutir um eventual aumento das propinas, não estamos a ir com a linha daquilo que tem de ser definido e com aquilo que a própria Constituição define, que é a gratuitidade da educação. Portanto, a educação muitas vezes não é, o ensino superior muitas vezes é um bocadinho aliado daquilo que é a educação, mas nós temos que integrar a educação como um todo, e se alguém quer aprender mais e desenvolver mais as suas capacidades depois do 12º ano, tem que ser livre de o fazer. Fizeste uma boa pergunta, que é eventualmente aqui também a questão da ação social, e diria que essa também é um dos planos que tem que ser muito reforçado. Infelizmente o ensino superior neste momento, as principais coisas que nós acabamos por discutir, acaba por se centrar muito no financiamento. E isto é uma coisa que eu digo infelizmente, porque reforço uma vez mais aquilo que eu disse há pouco, que é o grave subfinanciamento crónico que há no ensino superior em Portugal. Mas há um ponto extremamente importante que se tem que tocar aqui na ação social, que é, deve-se garantir a gratuitidade do ensino superior, deve-se garantir que qualquer pessoa possa frequentar o ensino superior, e a gratuitidade consegue-se
não só por anular as propinas, mas também, por exemplo, taxas e emolumentos. Não faz sentido nenhum um estudante de doutoramento que pagou ao longo de 3, 4 anos propinas elevadíssimas ter que pagar 400, 500 euros só para poder defender o seu grau. Não faz sentido nenhum. E, portanto, estes são os tipos de exemplos que têm que se começar a cortar. O alojamento e a alimentação não dá para cortar, não podemos oferecer tudo às pessoas, mas no alojamento pode-se fazer, eventualmente, protocolos, acordos, etc., para se conseguir diminuir os valores e aqui sim ir de encontro com a gratuitidade. Mas há um ponto muito importante na ação social e que tem que ser reforçado, e por isso é que tem que ser reforçado também o financiamento da ação social, que tem que ver com a igualdade de oportunidades. Eu só posso ser estudante carenciado e quero ir para o ensino superior. Ora, sei que, como a Mariana disse agora, a média é elevadíssima e há cidades onde ultrapassa se calhar os 1000 euros por mês para poder estudar. Eu não posso estar preso ao custo da própria cidade para estudar, porque muitas vezes eu quero um curso específico por causa do seu plano curricular, que é, por exemplo, em Lisboa, que é neste momento a cidade mais cara para estudar e viver em Portugal, e se eu for de Bragança, muitas vezes o que acontece é eu não vou para lá porque não tenho capacidade financeira. E é aqui que entra a ação social. E é aqui que entra um reforço necessário na ação social, que é, se de facto eu não tiver capacidades, tem que haver uma ação social concreta que me diz muito bem, não tens capacidade para pagar um quarto, nós pagamos-te o quarto. Não tens capacidade para pagar as propinas, nós pagamos as propinas. E mais, não tens capacidade muitas vezes para ir a casa ver os teus pais, tens o complemento aos transportes e a alimentação e o material escolar, nós damos um excedente na tua bolsa para poderes também viver com isto. Isto é o que se deve centrar muitas vezes também, aliado a não aumentos de custos. Para quê? Para que qualquer pessoa que queira seguir a sua vida a nível, neste caso, de estudante, não tenha uma barreira a priori e não tenha obrigatoriamente que estudar, que trabalhar para poder estudar. Se quiser, pode fazê-lo, mas não tem obrigatoriamente de o fazer para poder estudar. E é aqui que a ação social tem que ser muito trabalhada também. Não retirava nenhuma das áreas, das 4 áreas da ação social, que é alojamento e alimentação como as 2 principais, mas o desporto e a cultura não retirava nunca, por um motivo muito simples. O desporto e a cultura estarem dentro da ação social é a única forma que nós temos de garantir que qualquer pessoa que está no ensino superior tem igualdade de oportunidades a ter alguns eventos de cultura e momentos culturais e também ter alguns eventos desportivos e algumas participações a nível desportivo. Muitos dos estudantes carenciados ao longo da sua vida nunca conseguiram, se calhar, ter uma boa formação cultural porque não conseguiam pagar, e a ação social no ensino superior, trabalhar a cultura e o desporto é extremamente importante para o desenvolvimento também das pessoas. Portanto, não retirava nenhuma destas áreas. Acho que é extremamente importante aumentar de facto o financiamento aqui na ação social para que qualquer pessoa possa estudar, seja ou não carenciado, mas que possa estudar. Muito bem. João, também sobre as propinas, isso também se quiseres acrescentar em relação à ação social, que há bocado também estavas a comentar quando a Mariana estava a falar. Não, estávamos a dizer até entre nós dois, eu e o Wilson, se formos ver pela lei neste momento, o valor da propina, se não for congelado, é mais do dobro, quase. E, portanto, as pessoas também têm que ter um bocadinho de noção disso, porque depois também, atenção, é da autonomia das instituições chegar ao topo ou deixar-se como está. E isto também, estas próprias pessoas que estão aqui sentadas contigo, eu já no lado do reformado e eles no lado ativo, temos um papel fundamental de cada um na sua instituição, dentro dos conselhos de ação social, defender, cuidado, não deve aumentar, e depois nos conselhos gerais dizer não é para aumentar a propina, mas como se costuma dizer, é da autonomia, eles é que sabem o que é que querem fazer e podem bater no teto, que é que normalmente o que eles fazem quando têm um teto maior. E a história diz-nos isso, não é? No passado também havia o teto limite e acho que era, segundo o que eu vi, 3 ou 4 instituições apenas que não estavam quando havia o limite de 1000 e poucos euros. E será sempre, quando houver um teto máximo, as instituições vão bater no teto máximo, por muito culpa que se está a falar aqui do subfinanciamento e do próprio financiamento não se ter adaptado à nova realidade das instituições, às novas necessidades que as pessoas têm hoje em dia. A questão da saúde mental hoje é falada assim, mas veio depois de uma pandemia, que senão depois também não era falada, ainda íamos esperar mais uns anos para falar sobre isso. Mas há aqui 2 pontos que eu acho fundamental sobre a ação social, antes de tocar na propina. Tem a ver com a ação social, mas a questão das cantinas. Há muita gente no ensino superior que a única refeição completa, dita, saudável que faz é nas cantinas da ação social. O que é que tem acontecido? Sem dinheiro, há menos qualidade na oferta que se dá e há menos quantidade na oferta que se dá. E, portanto, o que faz com que as instituições de ensino superior, das duas uma, ou mantêm as pessoas ou baixam a qualidade, e o que vai causar mal-estar entre dos próprios estudantes.
E além disso, não havendo essa capacidade e a própria bolsa, como foi dita pela Mariana, que sobram, vamos dizer assim, sem ser da propina, 116 euros, que nem sequer dá para um estudante comer uma semana inteira, almoço e jantar. E, portanto, a ação social deixou de ser a ação social, que é que tem que proporcionar as melhores condições a um estudante carenciado, e para isso é a principal função da ação social, é que não interessa de que franja da sociedade é que tu estás, não interessa se os teus pais já tinham feito ensino superior ou não interessa se quem está contigo trabalha numa dita fábrica ou até empresário de renome, tens que ter a mesma capacidade de chegar lá. Como é que é? Através da ação social que dá estas possibilidades. E, portanto, é fundamental o Estado também começar a apoiar as instituições no que toca à questão da refeição, das cantinas, da qualidade das cantinas, dos serviços. Hoje em dia que se fala tanto no bem-estar e na saúde das pessoas, não só a saúde mental, mas o próprio bem-estar. Fala-se muito que há cada vez mais obesidade infantil e, portanto, nós estamos no ensino superior, comemos muitas vezes fritos, comemos muitas vezes a mesma comida. Não vou dizer que tipo de instituições, mas há instituições em que nem há comida para toda a gente que marcou a refeição. E, portanto, é o que eu estava a dizer, isto é fundamental também para algumas pessoas que têm mais carências e que não têm dinheiro para comprar comida, e é só nas cantinas que podem fazer o seu almoço e o seu jantar, e acho que também isto tem que ser pensado novamente. Atualmente dá-se €1 por refeição às instituições, é um pequeno apoio que se dá, mas tal como nas propinas, há um teto máximo para as refeições em que estão todas praticamente a tentar bater, se não conseguem, estão a tentar bater nos 3,20 €, que é o valor atual que se paga por uma refeição da ação social nas cantinas. E, portanto, se continuarmos assim, porque isto está anexado ao IAS, isto vai aumentar de 3,20 €, 4, 5, 6, até o IAS parar, que normalmente não vai parar, que o custo médio de vida tem também a aumentar. E, portanto, daqui a um bocado, nem uma refeição dita social é social. Chega aos 5 €, eu acho, na minha opinião, passando os 5 € deixa de ser social, e, portanto, passa a ser uma refeição qualquer, como a gente vai a um café e compra uma diária. Portanto, isto também é algo que o financiamento da ação social deve pensar, e é um novo desafio que apareceu agora, que é a dificuldade e o custo também dos próprios produtos que as cantinas têm para confeccionar a tipo de refeições. E depois há outro que acho que é fundamental, que advém do problema da habitação, que é a mobilidade. Lança-se agora o Passo 23, muito bem. Não nos podemos esquecer que o ensino superior vai de além dos 23 anos. Portanto, há aqui um bolo grande que ficou de fora desta gratuidade. E em muitos sítios é a única maneira de atrair estudantes para irem para lá. O custo é grande, a oferta é pequena. Como é que as pessoas fazem? Através de ir e vir de algum meio de transporte público. E as redes de transportes no país são muito pequenas, pouca oferta, pouca qualidade, e que não são compatíveis com uma atividade académica, ou muito menos como nós que dirigentes que não temos horários, não dá para conciliar a vida académica com a vida pessoal. E, portanto, muitas vezes as pessoas desistem de estudar, e também, portanto, isto é algo que a ação social deve pensar. Não é uma obrigatoriedade, a questão dos transportes não está dentro das obrigatoriedades da ação social, mas que tornou-se chapéu na discussão, porque se criou uma espécie de complemento ao transporte, que eu defendo pessoalmente, e já disse isto na FNAES, portanto posso dizer que deve ser pensado como é a habitação. Portanto, não podemos ter o mesmo complemento ao transporte em Barcelos, como se dá em Aveiro, como se dá em Bragança, como se dá em Coimbra. Não pode, a oferta é diferente, o custo é diferente, os serviços são diferentes, e, portanto, tem que se também pensar sobre isso. E, portanto, há outra questão, que é a Bolsa Mais Superior, que a Bolsa Mais Superior também é algo que é fundamental, e que no interior do país, então, torna-se fulcral para que esses estudantes não desistam, e também para atrair os estudantes para virem estudar para o interior, porque o interior hoje em dia é esquecido em várias políticas nacionais, não é preciso mencionar isso, mas o ensino superior tem conseguido de alguma forma devagarinho, agarrando ali algumas daquelas terras que, se não fossem as instituições, estavam vazias e desertas e esquecidas pelo país. Em relação à propina, nós temos defendido, e muito bem, que tem que se diminuir o custo do ensino superior. O que tem-se congelado é o valor tabulado no orçamento de Estado anterior, portanto, os sucessivos governos têm feito isso, portanto, baixaram até os 697. A proposta do ano seguinte é congelar o valor que foi escrito no Orçamento de Estado a seguir. É a grande preocupação que eu acho que nós temos hoje em dia, é não saber o que é que este ministro pensa sobre isso. O
Quer dizer, nós sabemos. Agora, de que forma é que ele vai agir relativamente a isto? E aqui deixo uma crítica aberta, porque nós não temos com quem falar, porque também não há um secretário de Estado em ensino superior. Podemos apanhar o ministro e ele tem proporcionado algumas reuniões com o movimento estudantil, mas não conseguimos negociar, porque também o próprio ministro tem desde os 0 aos 99, como se costuma dizer, e portanto não tem tempo sempre para isso. Mas acho que a grande preocupação é essa, é não saber o que é que está a acontecer, não saber o que é que se vai fazer com a questão da propina. E o Wilson falou de uma coisa que eu acho que ainda é pior, que é as taxas e emolumentos que a gente paga, absurdas, desde uma fotocópia a um diploma que é obrigatório para nós nos candidatarmos a um emprego, para terminar o curso, para apresentar uma tese, seja pouco for, e depois novamente a autonomia das instituições. Depois as pessoas, isto vai acabar sempre o mesmo. A falta de financiamento é que leva a este tipo de situações, e é impensável hoje em dia algumas taxas e alguns emolumentos. Supostamente o Sr. Ministro tinha dito que ia tentar tabular ou estudar as taxas que existem no ensino superior, mas não está nada escrito outra vez no Orçamento de Estado. Portanto, é mais um ano em que as instituições vão olhar para o que têm, umas aumentam, outras criam-se, outras aumentam, outras criam-se. Não se vai terminar com taxas e emolumentos. Portanto, isso é o que nos preocupa mais, é não sabermos, pelo menos eu acho, a visão que o próprio Ministério tem para esta área. Sim, e as taxas de emolumentos é como toupeiras, aparecem em cada canto, vão buscá-las onde conseguem por causa de não haver financiamento, sem dúvida. Obrigado, João. Eu diria para terminarmos esta conversa, um bocadinho a questão da participação que o João estava a dizer. Como é que tem sido a vossa participação e a participação do movimento estudantil como um todo, desde, obviamente, se começou a falar e a fazer esta revisão no RGES até ao presente? Se efetivamente vos têm envolvido nesse processo e têm envolvido os estudantes nesse processo, ou nem por isso, e fica aqui o chamamento, digamos, para isso acontecer. Vou usar a expressão do Wilson no bocado, que é envolvimento QB. Só até certo ponto, efetivamente, o movimento estudantil, da nossa parte, não nos temos imiscuído todo de tomar uma posição, de falar sobre o tema, de relembrar os decisores políticos de que tem que ser revisto e que afeta bastante a comunidade estudantil e o nosso cotidiano. Fizemos já vários encontros nacionais de direções associativas que acontecem 4 vezes por ano e unem-nos todos, as associações de estudantes do país inteiro, num fim de semana a discutir política educativa. Já vários tiveram plenários sobre isto mesmo. O ano passado, inclusive, houve 2 seguidos onde abordámos de forma faseada todos os temas que se falam sobre quando abordamos a revisão do RGES e, portanto, também o ano passado houve um inquérito aberto e tivemos todos a dar contributos em conjunto, em separado, e, portanto, não nos temos esquecido de todo e temos estado em todos os momentos onde o RGES é discutido publicamente. Agora, claro que nós gostamos sempre de ter mais envolvimento e acho que, supostamente, a Comissão de Educação e Ciência que está com este grupo de trabalho supostamente vai também convocar uma reunião, mas não temos tido novidades sobre isso, de quando é que ocorrerá, e portanto acho que deve sempre haver mais momentos para nos envolver e para dar aqui os nossos contributos de forma formal e informal e até com mais visibilidade para a comunidade estudantil. E também por falar em participação, só dizer que uma parte importante do RGES, e que nós falámos aqui, mas gostava só de reforçar, é mesmo a forma de participação estudantil nos órgãos de governo, de deliberação das instituições de ensino superior, porque neste momento temos o Conselho Geral, que é o órgão máximo, onde os estudantes têm 15% de participação, no mínimo, mas acaba sempre por ficar neste mínimo, lá está, e que temos às vezes elementos externos em mais número do que os estudantes e até outras partes da instituição que são sempre em mais número que os estudantes. E isto foi uma mudança também com o RGES, na verdade, os estudantes perderam muita participação em percentagem nestes órgãos, o Conselho Pedagógico, os Conselhos de Escola, depois também o próprio Senado, que antes era equiparado antes do RGES, era um órgão muito maior, com muita mais participação, com muito mais pessoas envolvidas e com muito mais estudantes. E, portanto, é deixar aqui o mote de que a nossa participação, a forma como nos envolvemos com as instituições, podia ser muito diferente e poderá ser com esta nova reforma, e que acho que as associações de estudantes estão a fazer por isso, e o movimento estudantil está a fazer por isso, e para dizer também, dar o mote de que estes órgãos existem, e que dar aqui o mote de que é uma forma de participação também muito fidedigna, que não se cinge de todo às associações de estudantes, ou seja, cada grupo de estudantes pode se candidatar a estes órgãos, e dou aqui este mote também para que isso aconteça, que esta participação seja efetivamente dada pela comunidade estudantil, que é muito necessária para termos diferenças feitas.
Sem dúvida, concordo perfeitamente, e por acaso é algo que eu também já falei várias vezes com a malta, até que eu já contei uma história muito característica sobre, por exemplo, do conselho pedagógico. Muitas vezes a malta não sabe que ele existe, e que da diferença que pode fazer, que a mim foi um caso clássico dos estudantes que candidataram-se, foram eleitos, não foram a uma reunião e do nada iam colocar, neste caso na STECP Porto, iam colocar faltas obrigatórias quando não têm condições de aulas para ter lá os alunos todos dentro. E atenção, é o único órgão em que estamos em paridade, de igual para igual. Exatamente, nesse está. Sim, nesse está. Portanto, a participação é muito importante, de vocês, estudantes, em toda esta questão. Wilson, diria, sim, para além da questão da participação, que seja acrescentar alguma coisa, umas notas finais para deixarmos a malta ir também à sua vida, estudar em princípio. Sim, só em tom de resumo, o movimento associativo nasce com um mote esse que ainda hoje se mantém, que é a defesa e representação dos estudantes do ensino superior, cada um na sua realidade, mas de forma global, todo o movimento associativo junto nasce e continua com o mote de defesa e representação de todos os estudantes do ensino superior. Ora, se o RGES é a constituição das instituições de ensino superior, o movimento associativo não podia nunca aliar-se àquilo que é a discussão. E a verdade é essa, tem estado ativo na discussão. A comissão que foi constituída marcou algumas reuniões, inclusivamente também com o movimento associativo. Houve uma auscultação pública em que qualquer pessoa podia mandar contributos, e o movimento associativo também nos mandou de forma pontual, e cada um com aquilo que achava, até porque, isto é um ponto essencial, nós estamos todos de acordo com tudo dentro do movimento associativo. Vou dar um exemplo de um bocadinho a ruptura. Há pessoas que são a favor do regime fundacional, há pessoas que estão completamente contra, ou instituições neste caso, e portanto o movimento associativo também não está completamente com a mesma visão, e que é normal, e é bom para haver discussão. Agora, nunca nos aliámos. Aqui o grande problema é que eu sinto, e aqui a título também enquanto Presidente da Associação Académica de Aveiro, que sempre que tentamos contribuir, parece que estamos num Conselho Geral em que toda a gente tem cerca de 15%, ou seja, os estudantes são uma minoria do Conselho Geral, e podem ser muito reivindicativos e falar muito, mas depois, na prática, aquilo que sai pode ou não ter a visão dos estudantes. E na prática, aquilo que nós ouvimos das conclusões, não só da Comissão, mas também daquilo que eventualmente poderá ser um futuro RGES, a quantidade e a proporção de contributos que os estudantes deram em questão não é assim tão grande. E, portanto, nós fazemos o nosso papel, nós fazemos para sermos ouvidos. Se as pessoas nos quiserem ouvir, muito bem. Se não nos quiserem ouvir, nós vamos continuar a fazer barulho. Agora, na prática, a verdade é que não está tanto quanto gostaríamos de estar a nossa voz, mas está um bocadinho, que já não é mau, e o papel é continuar a trabalhar e fazer barulho, porque é assim que nós também estamos habituados a trabalhar. Muito bem. João, também notinhas finais que queiras dar aí à maltinha? Eu espero que em tom de brincadeira este RGES não seja o último RGES da minha instituição. Estou a brincar, e eu acho que é fundamental, para não estragar aquilo que foi dito, principalmente nós estudantes reforçarmos a nossa posição dentro das próprias instituições. Mas isto também traz uma responsabilidade maior a todos nós, porque muitas vezes estavas a dizer, e bem, nós temos lugares, mas não os sabemos aproveitar. E portanto, sim, nós devemos estar mais representados, sim, não faz sentido os cooptados, são as entidades externas, têm mais poder do que nós dentro de uma instituição em que nós pagamos propinas, em que nós estudamos, em que nós sustentamos toda aquela atividade, e que supostamente, segundo todos os presidentes e reitores, quando fazem anos, dizem que o centro daquela instituição é o estudante. E portanto há coisas que eu acho que são completamente impensáveis, mas principalmente eu acho que nós devemos, no próximo RGES, ou da forma que envolverem os estudantes, que também vou no seguimento do Wilson, que ainda tive a oportunidade de trabalhar com ele na suposta comissão independente que foi criada de forma independente para ver o RGES. Ouviram-nos, mas não interessou grande parte das questões que nós levantamos, porque aquilo era para ouvir, está a cheque, está feito, o movimento estudantil foi ouvido, ouvimos os estudantes, não podemos aceitar tudo, mas ouvimos algumas coisinhas que eles têm a dizer. E portanto espero que isso não aconteça no futuro, porque é fundamental, porque depois também as pessoas às vezes esquecem-se na presença do território, e que muitas vezes os próprios deputados, e vou dizer isto abertamente, têm compromisso com os territórios porque são eleitos, e lá estão instituições que têm uma benesse grande de revolucionar muitas vezes a região onde estão envolvidas. E portanto há também essa capacidade de nós olharmos para esse prisma e fazer as nossas pressões, que acho que são fundamentais. Agora espero que o ensino superior efetivamente não se torne para alguns, e que só alguns é que mereçam estudar, e não é só estudar, é ter uma formação de qualidade, uma formação superior, em que na Europa é invejada por muitos, e acho que isso nota-se
a larga escala. Então, se falarmos, recentemente já reunimos várias vezes também com a Agência Nacional de Erasmus, e eles sempre nos disseram que em Portugal, quem vem de Portugal e quem estuda em Portugal tem um ensino de qualidade. E, portanto, acho que, independentemente do sítio onde se está, não vi ninguém a discordar desta frase, e é esse o modo final, que é, se existe um ensino superior em Portugal, vamos valorizá-lo, vamos vinculá-lo à sua missão e olhar para o território e perceber qual é a necessidade. E acho que isso é o modo final que eu posso deixar. Muito bem. Mariana, não tinha final também queres deixar aí à malta? Sim, muito rapidamente. Acho que esta reforma que em princípio havemos de ter, ou seja, nunca estivemos tão próximos, mas ao mesmo tempo são 12 anos, são mesmo muitos anos à espera que aconteça, acho que nos pode ajudar, e é este também o nosso papel, de ter um ensino superior que em muitas vertentes não falha desde o zero, ou seja, neste momento o RGES e a forma como está escrito ajuda a que muitas garantias, direitos que os estudantes deveriam ter não existam, e portanto esta diferença dos estatutos especiais já estarem definidos, de ter um financiamento adequado não só para as instituições, para os serviços de ação social diretos, indiretos, e para toda uma outra série de questões, até conseguir tornar as instituições mais competitivas a nível internacional, através do RGES, o que é possível, nomeadamente através de determinadas autonomias, é possível com esta reforma. E, portanto, esperemos que no futuro não tenhamos em certos e vários pontos um ensino superior que falha desde o zero. Muito bem, maltinha. Mais links para se informarem muito mais sobre o RGES e tudo aquilo que nós falámos estão aí na descrição, para vocês poderem se informar mais ao detalhe de vários pontos que obviamente não conseguimos tocar aqui tão ao detalhe. E pronto, se quiserem uma parte 2 com outros intervenientes, terem opiniões de qualquer coisa que falámos aqui, deixem obviamente nos comentários, lá está, como eles falaram aqui, é uma discussão para todos falarmos, para todos termos, todos os intervenientes no ensino superior, para que ele possa ser melhor, seja para nós, ou para vocês que ainda estejam a estudar, que eu já não estou, mas também para os que vêm a seguir. Um abraço.